porque ele contou a verdade ao país. Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos concede mais um programa que estaremos estudando a palavra de Deus e trazendo a verdade para que o povo seja liberto, né? Porque só tem uma forma do povo conhecer a verdade, de ser liberto é conhecendo a verdade. E nós vimos agora no Fantástico a reportagem passando sobre o pastor Cláudio Guerra. Nós devemos isso a Deus, agradecer que o Brasil ficou sabendo toda essa verdade, porque um homem conheceu a verdade, o ex-delegado Cláudio Guerra, e teve a coragem de contar a verdade. É um trabalho que ele fez para Deus e para o povo brasileiro, né? Ele foi perdoado pela graça de Deus, ele foi um exemplo que o Brasil precisava seguir. Em cima desse livro, a Dilma criou a Comissão da Verdade. Mas queremos que o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, seja praticada a verdade, não só neste caso, mas principalmente, como a jornalista falou agora há pouco na TV Globo, sociedades ocultas. Não, ela tem que dar um nome, maçonaria. Cláudio Guerra é um ex-maçom grau 18. É maçonaria. Não tem esse negócio de omitir o nome, não. Porque a coisa mais leviana, a maior abominação que está dentro da casa do Senhor, como está em Ezequiel 8, é maçonaria. Adoradores do Deus Sol fazem o tráfico de droga no mundo inteiro, fazem o tráfico de armas, fazem as guerras no mundo inteiro. Então é um grupo subversivo, terrorista por natureza, como Giuseppe Mazzini da maçonaria francesa criou a Ku Klux Klan, criou a máfia e preparou as guerras. Os grupos revolucionários vêm da maçonaria francesa, principalmente a Ku Klux Klan, e a maçonaria francesa em 1789, irmãos, ela matou os cristãos e queimou as Bíblias. A mesma coisa que a maçonaria francesa está fazendo lá na Coreia do Norte, fez em Cuba, na Colômbia e aqui no Brasil. Você pode pregar, formar religiões, fazer a obra de Satanás, mas não pode pregar a obra de Cristo, como Cláudio Guerra fez. Ele é um bom pastor. Graças a Deus, Deus usou esse homem para mudar a história do país, contra tudo e contra todos. Nós vamos agradecer muito a vida desse homem, pelo que esse favor que ele fez ao Brasil e ao povo religioso. E o povo religioso ficou sabendo que esses subversivos estavam dentro do sistema religioso. Silas Malafaia, falso profeta, recebendo dinheiro disso, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Bispo Macedo, tudo isso é subversivo da maçonaria, irmão. Participaram de tudo isso. E Deus deu um livramento que eles iam matar mais de 2.000 pessoas ali. A bomba explodiu ali por providência de Deus. Eles iam desligar todas as luzes, como o irmão viu, e iam matar muita gente. Então, Deus houve por bem libertar o Brasil desses assassinos da maçonaria. E eu volto a dizer, o meu líder é Jesus Cristo. Não tenho vergonha de dizer, ele nunca matou ninguém e nunca mandou matar ninguém. E ele dominou o mundo em antes e depois de Cristo. E nos deu um novo céu e uma nova terra. Esse é o meu ídolo. Meu ídolo não é aquele bandido de Che Guevara, da maçonaria francesa, que matou 110.000 pessoas. Ainda falou, tem um vídeo aqui que nós vamos mostrar. Se Jesus aparecesse por mim, eu o mataria. Para esses jovens botar na camisa, só bandido para botar um Che Guevara na camisa, né, irmão? Misericórdia. Nós somos servos do Senhor, Jesus. Nós vencemos pelo amor, pela verdade, pela coragem, pela ternura com que nós, e a firmeza que nós lutamos no Evangelho. E nós não somos perdedores, não. Nós lutamos para vencer, porque isso é o chato dessa luta toda, que nós já sabemos o final dessa vitória, ela é nossa, já foi consagrada. Essa igreja paganizada, a igreja prostituta, lá em Apocalipse 18, 20, pois já alegre-se os céus, alegre os profetas, alegre os céus, alegre os profetas, os servos de Deus, porque a sentença dessa igreja já foi dada. Então nós sabemos o resultado final, irmão. Nós somos mais do que vencedores. Nós não estamos aqui para ficar de conversa fiada, não. Nosso assunto é papo reto, é palavra de Deus, como nós vamos ver agora, o grande exemplo do ex-maçom Paulo, como o Cláudio Guerra, esse que nós vimos agora, o ex-maçom Cláudio Guerra. Vamos ver o estudo lindo da palavra de Deus que ele fez aqui para a gente, e você vai ver que esses estudos, irmão, da palavra de Deus, não se aplicam mais
como é que se digo, as igrejas não fazem mais esse estudo da palavra de Deus, irmão. Nós vamos ver daqui a pouco, né, essa introdução que nós estamos fazendo, lembrando o nosso cenário de Roma, porque a carta de apóstolo Paulo foi escrita aos romanos, né? Mas é lindo, é muito lindo, irmão. É difícil até de interpretar, porque são coisas assim muito explicativas. É o óbvio. É lindo esse estudo de hoje, nós vamos ver aqui. Então eu vou pedir ao nosso irmão Manuel. Ô Manuel, tá com o microfone, meu irmão? Aproveitar que ele está aqui de novo com a gente. Tudo bem, meu irmão? Tá ouvindo? Isso, estou ouvindo, irmão. Ore para a gente pedindo a bênção de Deus para esse programa e agradecer a Deus a vida desse homem corajoso, transformado do Cláudio Guerra, o nosso ex-Saulo. Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, por nós podermos estar aqui na Tua presença, né? Louvando ao Senhor e levando a Sua palavra para todos os necessitados, que saiu desse sistema, né, que estava sendo enganado e descobriu a verdade, que mais pessoas venham a descobrir a tua verdade e seguir o teu caminho, né? O Senhor falou que, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, né? Nós estamos levando essa palavra, né, para muitas pessoas, né? E que todos venham conhecer o verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. E ganhando almas para cada dia mais e mais. Abençoe todos que estão aqui nesse hangout aqui, que conhecem a verdade. Abençoe a todos os necessitados da sua presença, né? E isso que nós te pedimos. Abençoe e protege todos que estão aqui presentes e que estão assistindo. Abençoa. E que todos venham conhecer a tua verdade e sair do engano. Sair desse sistema religioso que só engana o povo de Deus. Isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a participação do nosso irmão Manuel e queremos que os irmãos prestem atenção nesse estudo que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele foi falando para Roma, da sujeira, o pecado que estava lá em Roma, e depois ele veio desenvolvendo um assunto direcionado à fé, não é? E depois ele chega aqui, hoje ele vai falar a justificação pela fé e paz com Deus. Nós não somos justificados pelo dinheiro, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo político, nem pelo templo, nem pela religião. Nós não somos justificados pela justiça dos homens, nós não somos justificados pelo dinheiro, pelos nossos títulos, nós somos justificados única e exclusivamente pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Esse grande servo de Deus, esse Paulo, que falou, eu quando conheci essas coisas de Jesus, eu falo sempre para os irmãos prestarem atenção, quando ele conheceu tudo isso que ele vai falar aqui no capítulo 5, aquilo que ele viu lá em todo o sistema religioso, político, financeiro, secreto, eu considerei aquilo escória. Escória é urina, é fezes, irmão. Ele considerou escória, de tão fascinado ele ficou quando conheceu a verdade, as coisas de Deus. Então, este homem vai falar que agora Deus vai usar ele para falar aqui. Olha só que coisa linda, irmão, o estudo, essa palavra. E, infelizmente, irmão, esses estudos não estão sendo mais pregados, irmãos, nos templos, não estão sendo mais pregados nos templos. Nós ficamos muito tristes com isso, irmão, porque esses templos, eles tiraram todo o ensino da palavra para as pessoas receberem a doutrina luciferiana.
Isso já está preparado há muito tempo, irmão. Não foi a semana passada, nós estamos falando, avisando isso dia e noite. Isso declaradamente desde 1870, 22 de janeiro de 1870, o Albert Pike disse, para dominar o mundo, para Satanás dominar o mundo, nós somos luciferianos, nós precisamos destruir a igreja de Cristo, gente. E está confirmado na palavra de Deus em Apocalipse 13, foi dado à besta guerrear os santos e vencê-los. Só não vai ser vencido o que estiverem no nome, no livro da vida. É essa parte que está aí. Então esse povo, tudo que está dentro dos tempos que se chama de santo, estão vencidos já, irmão. Por isso que nós estamos falando, nós estamos vivendo igual os tempos da igreja primitiva, as mesmas perseguições, as mesmas lutas, os mesmos trabalhos, e Deus tem honrado. Então, nós vamos ver aqui no capítulo 5, a coisa linda que o apóstolo Paulo descreve, irmão. Isso aqui é para você ler e decorar, irmão, para pregar todo mundo. Você não vê ninguém pregando isso na TV, nos templos, em lugar nenhum. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. Olha que coisa linda que ele diz aqui, ó. A justificação pela fé e a paz em Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, lembra o capítulo anterior, nós falamos de Abraão, como ele foi justificado pela fé, as lutas, as provações que ele passou, irmão. Me permite recordar isso. Um homem que estava com em torno de 100 anos de idade, a mulher, idade avançada, Deus chega para ele e diz, olha, Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. Não, eles estão de brincadeira comigo, deve ser alucinação que eu vi, não é de Deus. Aí nasce Isaac. Quando nasce Isaac, ele cresce, chega a Deus e fala, ó, Isaac, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Deus não pediu isso de ninguém. Ele fez um teste com Abraão. Aí Abraão de novo pensou, Deus, mas se o senhor vai fazer de mim o pai de uma grande nação, o único filho que tu me deu, tu está me pedindo de volta? O que ele fez? Foi lá e obedeceu. Imagina as pessoas que estivessem junto com eles, vamos dizer, os médicos, os psiquiatras, os parentes. Você é louco, cara, você é doido, você é maluco, cara. Isso é alucinado, você é esquizofrênico. Você vai lá, Deus mandou. Ele foi lá no altar, Deus, ó, só quero testar a tua fé. Fica com esse teu filho querido. É através dele que eu vou levar domínio do povo de Deus nessa terra. Você está justificado pela fé, a tua fé é grande, Abraão. Então você serve, só serve para fazer a obra de Deus quem tem fé, irmão. Não é quem tem dinheiro, quem tem sabedoria, quem tem diploma, é quem tem fé, quem tem confiança em Deus, tem submissão ao Senhor. Só esse que Deus chama. Não adianta assim, eu quero ser crente. E vai pôr uma Bíblia embaixo do braço, vai lá, pega uma carteirinha de membro da Assembleia, de Batista, do Espiritismo, de não sei. Não adianta, isso não resolve, irmão. Isso não engana a Deus, nem o diabo sabe que esses são deles. Então, Deus fez essa prova com Abraão e ele passou. Só estou citando, irmão, o que esse homem passou. Imagina que os amigos, os parentes, as pessoas todas que estavam do lado dele, dos religiosos da época, disseram de Abraão. Você pode imaginar o que já disseram de você, de mim? O que disseram de Abraão? Mas ele não desistiu do plano de Deus. Ele não desistiu do plano de Deus. Ele foi obediente a Deus. Então, se você tem obediência a Deus, hoje aqui mesmo, dentro da minha casa, eu firmei a palavra. Aqui diante de Deus, aconteça o que acontecer, eu vou servir a esse Senhor como eu tenho servido. Pode Satanás levantar do tamanho que for. Porque enquanto Deus permitir, eu vou pregar esta palavra, que infelizmente não está sendo pregada em nenhum templo, porque eles estão adorando a Lúcifer, irmão. Então nós vamos pregar aqui na nossa casa, na nossa Bíblia, no nosso serviço, na nossa vida, enquanto Jesus voltar. Porque eu tenho certeza que ele vem nos arrebatar. Ele não vai levar a religião, não vai levar Silas Malafaia, Bispo Macedo, o templo. Isso não vai levar nada disso, nem o presidente Lula. Nem... Os pessoal servem a Satanás, estão lá dentro, não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, irmão. Os homens não querem Jesus, eles querem Satanás, eles querem o dinheiro, querem a prosperidade. E a Bíblia está aqui falando de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é o sistema religioso? Para você ir para o céu, você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, tem que comprar um aviãozinho para o Silas, tem que pagar o carnê para sair na televisão lá, o pastor mostrar a vaidade dele lá, mas nunca desfazer as obras de Satanás, porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras de Satanás, irmão. Se você é filho de Deus, o Espírito Santo está dentro de você, você tem que levantar para pregar e buscar o que se havia perdido e desfazer as obras de Satanás.
E é isso que nós temos feito. Então, é muito fácil pregar do amor, da salvação de Deus. Mas o povo quer um engano, não interessa, nós vamos pregar. E olha que ele está falando aqui de fé. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele diz aqui? Você quer ter paz com Deus? Ah, como é que eu vou ter paz com Deus? Não, eu vou construir um templo só para mim, eu vou ficar lá dentro, 24 horas dentro desse templo, e eu vou ter paz com Deus. Eu quero, aí eu vou dar toda, no final, eu vou botar fogo no meu corpo, vou entregar esse meu corpo para Deus, aí, irmão, não é isso. Não é isso, é fé. A fé é você acreditar naquilo que não vê. É a esperança. Nós vamos mostrar como o apóstolo Paulo agora vai explicar o que é fé. Aquele homem que foi um bandido, que não Cláudio Guerra. Hoje um homem transformado, que abandonou todo esse sistema corrupto, que hoje ele considera aquilo escória, esterco, irmão. Um homem que foi a alta sociedade do Império Romano e dos sacerdotes de Roma, do barro e do ferro. O próprio Jesus converteu esse homem, irmão. O próprio Jesus, ele não seria convertido por ninguém. Mas graças a Deus, Deus sabia da força e a coragem que ele tinha, e Deus usou essa força e a coragem agora para o bem. Olha o que diz aqui. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Como nós alcançamos esta fé? Ai, irmão, que coisa linda, pela graça de Deus. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Assim, essa letra que eu botei verde para ficar diferente, olha aqui. Ó. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Como nós conseguimos essa graça de Deus que nos justifica, irmão? Que nos justifica. Não é eu subir 400 degraus de joelho da escada da Penha do convento lá em Vitória, que eu vejo, ou da Igreja da Penha aqui no Rio de Janeiro, ou levar uma cruz lá para o Padre Cícero, a pessoa carrega 30, 40 quilômetros com a cruz, uma pedra na cabeça para levar para o Padre Cícero. Isso não justifica ninguém, isso é ignorância. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. É isso que temos que pregar aqui, ó. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não é glória de homens, não é? Esperança da glória de Deus. Vou aumentar aqui também para a gente enxergar um pouquinho melhor. Doutor Pedrosa, está cortada a parte da escrita, está muito para a direita. Ah, então deixa eu ver aqui, meu irmão, seu. Obrigado pela informação. Deixa eu ver, acho que eu abri aqui um pouco. Ficou assim ou não? É o contrário, é puxar do outro lado, para cá. Para cá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Assim? Não? Não, aqui está o capítulo 3, está aparecendo ali, a glória, e que há, está completo. Os irmãos aí estão enxergando assim também ou não? Entendeu? Está enxergando tudo. Está enxergando bem. Está o texto completo. Play aqui. Então, olha aqui que coisa linda, irmão. Vou repetir aqui, para não quebrar o raciocínio. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Nós alcançamos esta graça pela fé, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Na glória dos homens, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmão, que literatura tem no mundo mais linda, mais bonita do que esta? Me diz aí, o Shakespeare, o Carlos Drummond de Andrade, o que tem de mais precioso o jornal, a revista tal, do que isso que está aqui, irmão? Há 2000 anos. Um cara de excelente reputação e experiência, como o apóstolo Paulo, para sobreviver ele foi fazer tendas, irmão.
Ele não vivia vendendo o evangelho. Ele foi fazer tendas, ele pregava o evangelho, foi perseguido, tanto é que ele foi assassinado pelos que o assassinaram. Olha que coisa linda, vamos repetir, olha aqui. Olha aqui, nós nos demos glórias até nas tribulações. Meu Deus, eu já falei aqui, chegou um dia da minha vida, há 20 anos, quando começou o inferno se levantar contra mim, aí Deus me preparou para me levantar contra o inferno, porque a promessa de Deus é que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu tomei posse disso, falei, eu vou levantar contra as portas do inferno. Então, essa vitória que Deus nos tem dado, eu pensei, poxa, mas eu era aquele cara Mauricinho, a minha vida, a minha família, meu trabalho, culto na igreja, o dízimo de cada centavo, de não sei o que, aquela idolatria, que com dinheiro você estava sendo fiel ao templo onde Deus não habita, você ia chegar ao céu, irmão. Tudo mentira, nós somos justificados pela fé. Está aqui, ó. Várias vezes na Bíblia, nós estamos praticamente falando, Romanos todo aqui, o apóstolo Paulo fala pela fé o tempo todo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro jeito de ter paz com Deus, irmão, se não sou pela fé em Cristo Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Essa graça só é alcançada pela fé. Não tem outro jeito. É pela fé que você alcança a graça de Deus, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Estamos firmes, nos gloriamos na glória de Deus. É esse os sinceros aqui, os crentes sinceros. Estamos firmes nisso, nem em religião, nem em homens. É na fé em Deus. E não somente isto, mas também, não somente isso nós gloriamos, mas também nós sentimos, damos glórias nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmão, um dia chegou na minha vida, eu falei, meu Deus, mas deu tudo errado na minha vida, eu fazia as coisas tudo direitinho, entre aspas, no sistema religioso, e deu tudo errado. Eu fui botado para fora do templo, que eu amei, que eu idolatrei desde criança, que eu fiz o ritual de embaixadores do rei, aqueles rituais satânicos da maçonaria, aquilo tudo, eu enganado, irmão, já era médico, com 2 filhos, casado, aquele negócio todo, e depois com 3 filhos ainda lá. Aí Deus começa a me passar por tribulações, por humilhações, por sofrimentos, e eu comecei a ficar desesperado. Deus, por que eu estou em pecado? Nada, irmão. Hoje eu dou glória por essas tribulações, que Deus estava me preparando, como preparou o apóstolo Paulo, como te preparou nas suas lutas, nas suas tribulações, para você receber essas revelações, essas verdades. Eu sei que muitos que estão aqui, irmão, foram humilhados nas suas casas, nos seus templos, nas suas famílias, nos seus locais de serviço, porque não abandonaram a sua fé em Cristo Jesus. E viram que o sistema religioso é uma farsa, que ainda existem pastores, mas são poucos, que não estão ligados ao sistema religioso, não estão ligados à maçonaria. Então, estas tribulações, sabendo que essa tribulação produz paciência, irmão. Nós estamos sendo pacientes há 2000 anos. A Igreja de Cristo esperando o retorno de Jesus, que vai acontecer agora em breve. 2000 anos. Nós estamos esperando. Você vai ver que mais adiante ele vai falar da grande tribulação aqui. Há 2000 anos estava falando, olha, mas vocês serão libertos pela fé da tribulação, da ira de Deus. Só tem um jeito de nós sermos libertos da grande tribulação, que o próprio Jesus disse, vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Irmãos, aqui no Brasil, e uns 15% do mundo, vão lembrar do que Pedrosa pregou da palavra de Deus. Vão sofrer tanto, e vão dizer, mas o Pedrosa avisou, o Pedrosa falou, estava na palavra, está direitinho, está acontecendo, tudo aqui aconteceu direitinho, como aconteceu na palavra, por que daqui para diante não vai acontecer o resto? Por que vai dar errado? O que deu certo, tudo aqui até hoje. Irmão, então é permanecer, prevalecer na fé, que essa fé nos leva à graça de Deus, e mesmo nós tenhamos tribulação, essa tribulação vai servir para nós termos paciência, para guardar no Senhor, e essa paciência vai gerar o quê? A esperança.
A experiência, a paciência vai gerar a experiência. Olha o homem experiente que eu sou hoje no Evangelho, irmão. Desafio esse ignorante do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, das coisas de Deus para vir falar, irmão. Esses homossexuais que dizem que o homossexualismo é doença hereditária, eu desafio, o irmão já viram aqui no mundo inteiro. Todos os médicos, geneticistas, todos, venham aqui com o doutor Pedrosa provar qual é a genética, porque todo pai de santo é homossexual. Me prova a genética, porque isso é espiritual, isso não é genético. Isso é coisa do diabo, é coisa do bode Bafomete. Por quê? Na paciência, Deus fez comigo que eu tivesse tribulações. Nas tribulações ele me gerou paciência. Na paciência dele me gerou experiência. E na experiência, a esperança de ganhar esse Brasil para Jesus. De levar essa verdade a Jesus, que nós já conseguimos mais de 6 milhões de evangélicos. Eu falei ontem para os pastores lá, 10 anos da Jumieso. E se vocês são pastores, ou as pessoas estão procurando pastores, eles estão saindo desse sistema religioso, maçônico, satânico. Os grandes templos, principalmente, são continuações das lojas maçônicas de Albert Pike, que ele diz destruir todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. E como os irmãos lá, doutor, eu vi o vídeo do senhor mostrando que os católicos estão adorando Lúcifer. Irmão, eu fico feliz com isso, porque nenhum sangue dessas pessoas, eles não vão poder chegar diante de Jesus e dizer, eu não sabia. Quem convence a pessoa do pecado é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não consegue, irmão, não é problema meu. Está livre. Eu vou para o céu tranquilo a hora que Jesus me chamar. Porque eu tenho certeza do que eu passei. Não reclamo de nada que eu passei. Hoje, aqui dentro da minha casa, eu falei, eu tive que passar por essa humilhação. Eu podia sair daqui, eu tenho outro apartamento, eu tenho tudo, mas vou receber essa humilhação porque eu preciso para que o reino de Deus se manifeste através de mim. Porque o que o diabo queria, a situação que eu tinha que fazer. Falei, não, mas eu quero perseverar como apóstolo Paulo na fé. Então é isso, porque a tribulação, irmão, gera paciência. A paciência é esperança, a experiência é experiência, é esperança. Hoje eu tenho esperança do que Deus fez na minha vida e está mudando a história de nós ganharmos muita gente para Jesus. E nós estamos ganhando. Quando a gente vê, ontem eu falei lá com o ex-bruxo tio Chico, sacrificou 22 crianças. No Brasil desapareceram 50 mil crianças. Gente. Esse galardão, você imagina qual o tamanho desse galardão que nós vamos receber lá no céu. Não é aqui em sociedade de anestesia, sociedade médica, sociedade religiosa de homens que nós vamos receber nosso galardão, não. Nosso galardão é no céu, irmão. Com esse Jesus é com Paulo, é com Silas, é com Barnabé, é com Isaías, Jeremias, irmão, é para não ser comparado. Esse próprio apóstolo Paulo vai falar adiante, nos outros livros dele, que a nossa ligeira tribulação aqui nessa terra não é para ser comparada com a glória que há de vir. Esse versículo eu vi pela primeira vez que eu gravei, foi de um pastor que tinha perdido a sua filha, de 16 anos, filha única, numa anestesia aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Portugal, feita por um japonês viciado em drogas. Agora você imagina eles liberando as drogas como estão liberando. Você vai chegar lá, seu filho ser anestesiado por um cara que cheirou cocaína, fumou maconha. Você não pode impedir dele anestesiar o seu filho. Como é que você vai checar se o anestesista cheirou ou fumou? Ele vai anestesiar o seu filho. E essa menina veio ser morta. E esse japonês, ele sumiu aqui do Rio de Janeiro, ele estudou no Hospital da Lagoa do Rio de Janeiro, fez a residência lá, e depois foi suicidar lá em Cachoeiro de Itapemirim. Ele sabia que ele era um criminoso. E quantos criminosos estarão pilotando ônibus, aviões, usuários de droga para enriquecer a maçonaria do Silas, do Bispo Macedo, da Dilma, do Lula, do Fidel Castro? Quantas pessoas vão estar drogadas conduzindo aviões, ônibus, carros, abrindo cabeça das pessoas, fazendo anestesia para as pessoas, operando a barriga das pessoas? Quantos drogados, irmãos? E o que você vai poder fazer com eles? Nada. É isso que o diabo quer, irmão. Por isso nós lutamos contra a legalização das drogas, contra o enriquecimento ilícito do mundo sujo, da maçonaria inglesa e francesa. Como é que o crente tem que participar disso? O povo sincero de Deus se manifesta. Não tenha vergonha, irmão.
de ser crente, de ser honesto, ter vergonha de ser macumbeiro, espírita, ladrão, assassino, traficante, prostituta. Isso você tem que ter vergonha. Mas de servir a Jesus, esse Deus de Paulo, nunca tenha vergonha, irmão. Ele disse, esse ex-bandido, um dos maiores bandidos do mundo, Paulo, que era tão covarde que ele só matava crente. Ele disse, porque o evangelho é o poder de Deus, e eu não me envergonho deste evangelho. Essa é a palavra que nós temos que pregar aqui, irmão. Não tem conversa fiada aqui, não. E aí ele disse, e esta esperança não traz confusão. A palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, não tem dúvida, não fica em cima do muro. Nós somos salvos pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Acabou esse negócio de sacrifício. Por um só sacrifício nós somos salvos. Ele vai mostrar aqui como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem chegou a salvação. Irmão, quanto tempo eu não vejo ninguém pregando sobre isso? Eu queria que os irmãos aqui no Hangout dissessem, quando que vocês ouviram uma pregação dessa que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Romanos 5? Quanto tempo vocês ouviram esses covardes da televisão, que nem o R.R. Soares, Bispo Macedo, Guilhermino, só pregam o que o diabo deixa pregar, irmão. Não pregam Bíblia, não pregam Evangelho. Estão enganando as pessoas, porque o Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Tem que falar assim contra essa instituição satânica. E quem é contra nós é a favor de bandidos. Nós estamos falando isso muito bem alto para as pessoas ouvirem. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e não envergonha, que é Dr. Pedrosa, anestesiologista, médico, servo do Senhor Jesus. Não me envergonho do Evangelho. Eu me envergonho de ter a família envolvida com prostituição, pecado, corrupção, testemunho de Jeová, mormon, maçonaria. Isso a gente tem que ter vergonha dessas coisas. E dizer, faça alguma coisa se você ama a sua família. Faça alguma coisa se você ama o seu estado do Rio de Janeiro, o seu estado de São Paulo, ou o Brasil. Faça alguma coisa por amor, não faça por intenção, por dinheiro, nem por vanglória. Aí o Evangelho de Jesus, quem faz a obra é Ele. O Espírito Santo que convence, nós temos que pregar é Bíblia, é palavra de Deus. E quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. E ai dessas que o Espírito Santo não conseguiu convencê-los do pecado. É sofrimento eterno, é fogo, enxofre, não tem perdão. Esse mesmo Deus que fala aqui, que nós somos justificados pela fé. Quem não receber essa fé está condenado. Ele vai falar mais adiante, nos outros capítulos nós vamos ver o que o João também fala em João 3,16 ali a seguir, porque os que receberam Jesus estão libertos, mas os que não receberam já estão condenados. Então você não receber essa fé em Cristo Jesus, já está condenado. E você vê esses líderes todos na maçonaria, na hora de expulsar um demônio, expulsa em nome de Gadu, expulsa em nome de Nossa Senhora, de Santo Antônio, de São Jorge. Só sai em nome de Jesus, gente, porque só existe um Deus, o nome dele é Jesus Cristo. A história mostra 600 anos, 4.000 anos antes de Jesus nascer. Deus já tinha prometido que mandaria quem iria sair do ventre da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, aquela que lhe fere o calcanhar, porque a serpente ela é escondida, ela é traiçoeira, ela é falsa, ela é enganadora, ela vem por trás. Mas Jesus esmagou a cabeça da serpente para sempre. Agora ela vai ser amarrada por 1000 anos. Vai existir aqui na Terra uma nova Terra e um novo céu. Está preparando? Então, e a esperança não traz confusão, por enquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo não nos foi vendido. O Espírito Santo não nos foi negociado. O Espírito Santo não nos foi imposto nenhuma outra situação a não ser pela fé em Cristo Jesus. Foi Ele que veio e rasgou o véu que nos faz ter comunhão direta com o Pai. A tristeza, irmão, nossa aqui hoje, é saber que isso aqui que nós estamos pregando, Bíblia, não se pode pregar na Igreja Batista, não se pode pregar na Igreja Católica, não se pode pregar na Igreja Assembleia, que se dizem de Deus, aqueles satanistas todos na maçonaria, não se pode pregar essa Bíblia, essa palavra lá, porque nós somos salvos pela fé, justificados em Cristo Jesus, não tem nenhum compromisso com direito, com dinheiro, com religião, com homens. Permaneça a tua fé em Jesus Cristo de noite, onde você estiver, irmão.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não se rebaixe diante de Satanás. Levante tua cabeça. Se precisar morrer, você morre com dignidade. Não se venda, porque não foi você que comprou Jesus. Foi Ele que te comprou por um alto preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis vós que foste comprado por um alto preço? Que preço é esse? O sangue de Jesus. E esse Jesus, se você recebendo como seu Salvador, ele te liberta, te salva. Não tem outro meio de você ter comunhão com Deus. Porque Cristo estando em nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ai, mas as pessoas gostam de estar aqui junto. Você vê o Cláudio Guerra, como era bandido, estava lá no Angu do Gomes, com o pessoal da Globo, com os bicheiros, traficantes, tudo lá. Tinha um montão de amigos, tinha um montão de mulheres, e matava os outros. Aí ele era super idolatrado por esse povo. Aí quando usaram ele muito, como usaram o Fleury, botaram ele lá para morrer, mataram ele, e botaram o Cláudio Guerra para morrer lá em Viana. Lá no presídio ele era advogado e delegado, ele tinha direito à prisão especial. Jogaram ele lá na prisão comum para ele morrer. Ele ficou 90 dias na cela sem sair, e Deus salvou esse homem para contar a verdade, e através dele ganhamos muitas almas para Jesus. Essa benção aí. E o Satanás está se levantando contra ele, irmão. Mas é vitória certa em nome de Jesus. Tá? Repetido, porque Cristo estando em nós, ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, morreu pelo Cláudio Guerra, morreu pelo Saulo, morreu por você, morreu por mim. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer? Pelo bom talvez alguém morra. Ah, eu vou morrer pelo presidente Bush, que vai dizer, vou morrer com autoridade. Agora vai lá morrer, irmão, entregar sua vida como o bom pastor faz. Ele dá sua vida pelas ovelhas. Encontra bom pastor, vai, encontra bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, que se expõe pelas suas ovelhas. São poucos, irmão, são poucos. Nós estamos no cumprimento da palavra de Deus, Apocalipse 13, foi dado à besta guerrear contra os santos e vencê-los. Só serão salvos estes que pela fé em Cristo Jesus têm o seu nome escrito no livro da vida, e que o único que é digno de abrir este livro é o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Não é testemunho de Iemanjá, de Pai de Santo, de São Jorge, de Cosmo Damião, esses demônios todos. Isso é legião do inferno, isso não tem nada a ver com Jesus. Nem Silas Malafaia, nem Bispo Macedo, nem Billy Graham, nem Papa. Ninguém vai abrir o livro da vida. Quem te salva pela fé é em Jesus Cristo. Você tem que direcionar sua fé a Jesus. E ontem nós pregamos lá a minha primeira pregação que eu fiz quando criança, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mostrando lá como o ex-bruxo tio Chico teve que matar um montão de gente, ser homossexual, traficar, cheirar. Aqui na minha casa mesmo tem um pessoal muito espírita, odeia o ex-bruxo tio Chico. Ele ficou aqui meia hora, não deram nem bom dia para ele, gente. Nem falaram com ele. Porque o pessoal é tudo linhagem de Satanás, gente. Eu não tenho o menor problema com isso, de falar e conviver com isso. Sou servo de Jesus, posso ir lá no inferno que eu vou pregar o evangelho lá. Nada me intimida contra o evangelho. Agora, eu quero ver essas pessoas chegarem no inferno um dia, falar, queimar, idólatras, leem novela. Hoje eu perguntei, quantos de vocês aqui leram a Bíblia? Não estou falando da casa dos outros, não é? Estou falando da minha casa. Quantos de vocês daqui abriram a Bíblia e leram hoje? Ninguém. Por isso a palavra de Deus diz, estarão dois num arado. Um será tomado e o outro vai ficar. Então você não se preocupe, irmão, você tem que viver a sua vida, que se dane os outros, você vai pregar a sua vida em Jesus Cristo. Se o Espírito Santo convenceu ou não, dane-se o mundo, irmão. Tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tudo, nada dá errado na vida do cristão, irmão. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Há uns 10 anos, irmão, eu era desesperado. Queria resolver tudo com a minha sabedoria. Um dia eu falei, Senhor, eu vou descansar no Senhor. Vou esperar no Senhor. Ou pela fé. O que eu tiver que passar aqui ou no Japão ou na China, em qualquer lugar, o diabo vai estar lá para me atormentar. Porque faz parte da vida do cristão. Porque se nós não tivermos vida, não tivermos tribulações, nós não precisamos da fé em Cristo Jesus. Todo crente tem tribulação e vence todas elas. E muito mais, depois que você vence as tribulações, você ganha muitas mais almas para Jesus.
Olha o sofrimento que esse apóstolo Paulo que está nos falando aí, irmão. É maravilhoso. Então, essa tribulação nos gera a experiência. É isso que é a palavra de Deus e nos gera a fé. Agora, olha que interessante que ele vai dizer agora. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, o que nos justifica? É Iemanjá, Nossa Senhora, Santo Antônio. Meu irmão, isso é tudo capeta. Pelo amor de Deus, tem um mínimo. A igreja cristã católica, olha a Bíblia católica. Por que esses padres não estudam a Bíblia, irmão? Porque eles estão servindo a Satanás cheio de homossexualismo, de maçonaria, de bode, bafomete dentro desses templos. Me mostra um padre que ensina a Bíblia, irmão. E você está dentro desse sistema religioso, irmão. A Bíblia não tem nome de religião nenhuma. Você pega o Allan Kardec, Evangelho segundo Allan Kardec, irmão, a maior destruição do Evangelho de Deus. Se você abrir aquilo, você vê que a obra é 100% de Satanás. Deturpa o Evangelho todo. Uma vez eu fiz um favor para uma pessoa, um grande favor, ajudei uma pessoa que veio do interior e tal, a pessoa conseguiu os negócios, os empregos, estudo dela aqui. Aí no final ele me deu um livro. O Evangelho segundo Allan Kardec. Eu mais ou menos já sabia. Eu abri, folheei, li algumas coisas, peguei o livro e queimei. Queimei, mas sem... Assim que eu faço. É do diabo, então tem que ir para o inferno, até lá para o fogo. Irmão, não tem nada ali. Só quem não conhece a Bíblia que vai ler aquela porcaria e vai dizer que aquilo é de Jesus, irmão. É uma afronta aquilo, é uma deturpação 100% do Evangelho de Jesus, irmão. Aquilo é um crime. Aquilo tinha que pegar esse homem e prender, que aquilo é crime de falsa ideologia. Dizendo-se cristão, pregando o satanismo, o cara grau 33 no satanismo da maçonaria, isso Allan Kardec. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que ter um pouco de sabedoria. Agora, se está servindo a Satanás, ele vai te comprar com carro, com mulher, com dinheiro, com cargos, com um montão de coisas. Vaidades, títulos. Irmão, eu estou acostumado com isso, conheço todo no meio médico. Os que aparecem na televisão, tem que estar com pacto com Satanás, irmão. Tem que estar lá com eles. Não tem jeito. Então, olha o versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus e somos salvos da sua ira. A igreja de Cristo não passa na grande tribulação. O momento da ira de Deus está chegando. As pessoas brincam com Deus, debocham de Jesus, deturpam a palavra dele. Não esquece que diante de Jesus, no trono dele, tem lá os 4 evangelhos. Eu quero ver a pessoa chegar com o evangelho de Allan Kardec lá diante de Jesus. Então nós somos justificados pelo seu sangue e seremos por ele, Jesus Cristo, salvos da ira, a grande tribulação. Deus é um Deus de justiça, irmão, mas a ira dele está vindo, está chegando. Está chegando. Nós, presta atenção, olha aí, o pessoal diz que os crentes vão passar pela grande tribulação. Irmão, a igreja já vem sendo purificada há 2000 anos, passando por tribulações dia e noite. Dia e noite, a igreja vem passando. Não estou falando as religiões, não. A igreja de Cristo. A igreja católica é uma religião, a maçonaria é uma religião. A igreja de Cristo não é uma religião, é o corpo de Cristo. É a igreja de Cristo. Tanto é que a Bíblia em momento nenhum cita a religião. Religião é criação de Satanás através da maçonaria. Todas as religiões têm pacto com Satanás. Todas. Eu não estou fazendo exceção de nenhuma. Porque a única vez que tem a palavra Bíblia, a palavra religião na Bíblia, é Tiago 1,27. A verdadeira e pura religião, para com Deus o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Existe alguma coisa mais corrupta no mundo do que a maçonaria? Aqui, ó, irmão. Esse livro aqui, ó, Scarlet and the Beast, ó, quase 1.250 páginas. Só de morte, de guerra, Ordo Abishal, as guerras no mundo todo, feitas entre maçonaria inglesa e francesa, os 2 chifres de Baphomet. Pode ter alguma coisa e o meu Jesus não matou ninguém. Hoje nós vivemos pela graça. No passado, Deus mandava matar esses adoradores de Baal. Aí Deus falou, agora é comigo, minha é a vingança. Meus servos não têm que vingar mais ninguém, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave.
A ira é comigo agora, a vingança é minha. Quando Deus diz lá em Ezequiel 8, esses que enchem a terra de violência me irritam, dizer, esses maçons me irritam. Está lá na palavra de Deus. Então vai chegar o dia da ira. Eu estava mostrando para vocês aqui, eu vou preparar um artigo sobre isso. O Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro começa, acho que no número 4.254 e termina no número 5.000, onde tem aquela estátua da liberdade enorme. E sabe qual o número que eles escolheram para o Barra Shopping, que fica entre esses dois números, irmão? Ele poderia escolher mais ou menos quase 800 números. 800 números. Entre 4.200 e pouco a 5.000. Eles poderiam escolher 800 números para o Barra Shopping, aqui do Rio de Janeiro. Sabe qual o número que eles escolheram? 4.666. Aí dizem que louco sou eu. Está lá o sinal da besta, Apocalipse 13:18, irmão. O que eu falo, confirmo. Eu vou preparar, já salvei as páginas, entrei no Google, peguei o número das ruas, tudo para mostrar para vocês. Esses homens são loucos, irmão. É o sinal da besta. Quem tiver sabedoria, calcula o sinal da besta. 666. Está lá a estátua da liberdade ali. Que a gente fala que está no nosso dinheiro, isso não é imperatriz, nada. Essa é a deusa da razão, é Semíramis, essa é a mulher do diabo, gente. Ninguém sabe isso no Brasil há 20 anos, irmão. Deus me usou para trazer essas revelações todas para as pessoas, irmão. Conta isso para todo mundo. Que palhaçada, que bobeira, irmão. Falta do que fazer. Aí tem que roubar, esses caras têm que roubar as escolas das crianças, roubar as rodovias do povo, roubar as universidades, roubar os hospitais do povo e vender droga para os nossos filhos. Como é que esse povo pode ir para o céu, gente? Falta de criatividade, são loucos mesmo com a palavra de Deus, não tem um mínimo sensatez. São os ignorantes contra a palavra de Deus e tudo. E acham que vão dominar o mundo matando. Então, Deus vai nos livrar da ira, da grande tribulação, pela fé que nós temos nele, justificado pelo seu sangue, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós não nos vendemos nem por uma mulher, nem por um emprego, nem por um dinheiro, nem por um cargo de mestrado, doutorado, ou de não sei o quê. Nós não vendemos por nada disso. Isso tudo hoje é máfia, irmão, é controlado por eles. Você quer passar para a Polícia Federal, faz um concurso, só entra se você entrar para o diabo, para a maçonaria. Que vergonha, que país imoral é esse, gente? E cadê as pessoas que vieram desfazer as obras do diabo? Está tudo junto, associado com o diabo. Silas Malafaia, Bispo Macedo, Guilhermino Cunha, Manuel Ferreira, Paulo César da Maranata, o Haroldo de Oliveira, tudo esses políticos todos envolvidos, o Lula com maçonaria, Dilma com maçonaria francesa, o Fernando Henrique com maçonaria inglesa, todo esse pessoal todo aí envolvido com isso, com corrupção. E a palavra de Deus que diz que a religião de Deus é abster-se da corrupção desse mundo. Então essas pessoas têm religiões, mas não têm Deus. É isso que a palavra está dizendo aqui. Você quer se reconciliar com Deus? Então vamos ver o versículo 10 aqui. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, sermos salvos pela sua vida. Nós não só fomos lavados, comprados pelo sangue de Jesus, ele nos salvou e rasgou o véu para nós termos comunhão direto com o Pai. Irmão, mais leve, mais suave você quer? Você falar com Satanás, você tem que matar frango, tem que matar galinha preta, tem que matar cabrito, tem que matar criança, tem que levar negócio de farofa, tem que não sei o que, levar tantas velas, não sei o que, tem que comer sangue de podre com animais, sei lá, aqueles negócios de Exu, não sei o que, aqueles negócios todos. Você falar com Satanás, Jesus, irmão, ele rasgou o véu. Você fala direto com o Pai. Você fala direto com o Pai. De graça. Onde você estiver, 24 horas por dia. Você quer coisa, vamos dizer como diz na gíria, você quer moleza maior do que essa? Ontem eu preguei lá, falei, você quer o fardo leve de Jesus ou quer essa cruz pesada de Satanás depois bruxo tio Chico? Homossexual, ladrão, assassino, prostituto, sacrifício de criança, ia para o cemitério, necrofilia, tinha relação com mulheres, comia carne de defunto. Tudo
diabo pedia isso para esse idiota, para esse otário, assassino. E quem que é esse otário, idiota, ignorante, esse, vamos dizer assim, um animal irracional? Ele orientava Lula, Roberto Marinho, Fidel Castro, esses atores da Globo lá, Suzana Vieira, o Maurício Matar, aquele que fazia aquele loiro, que fazia aquele programa Toma Lá da Cárcel, essas baixarias todas, irmão. O ex-bruxo e o Chico. Ensinava esses homens a serem homens de bem. O Sarney, Antônio Carlos Magalhães, eram clientes dele, que ele ensinava como as pessoas tinham que ser felizes, como fazer com o Brasil, como tratar as pessoas. Isso é o fardo pesado do diabo, de acender vela, de não sei o quê, de fazer tanta reza. Deus não aceita repetições de orações. É Pai Nosso de noite, é Ave Maria de noite. A palavra de Deus, Jesus ensinou, não useis vãs repetições. É porque Satanás que gosta de ficar repetindo aquelas orações. Então vamos ver aqui, está vendo como é maravilhosa a graça do nosso Senhor? Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, não foi pelo Bispo Macedo, não foi pelo Silas Malafaia, pelo Guilhermino Cunha, pelo Papa, nem por São Jorge, Santo Antônio, Iemanjá, Nossa Senhora, nem Deus da Razão, nenhuma dessas coisas. Nós fomos salvos e reconciliados por Jesus Cristo, único e exclusivamente por Ele. Só tem um meio de sermos salvos, é isso. E ninguém prega isso. E é de graça, não tem que dar dinheiro, não tem que comprar, não tem que ser sacrifício, não tem por um só sacrifício. Nós não temos que matar ninguém, nós não temos que vingar ninguém. Entrega para o Senhor. A justiça de Deus vem, irmão. Quantos que eu já vi que me criticaram estão hoje seguindo o caminho do Senhor? Na época de 64, se o Cláudio Guerra me conhecesse, ou mais adiante, talvez teria me matado lá no Rio Centro. O Pedrosa é um desses caras que incomoda o Satanás da maçonaria, da inglesa, da francesa. Nós temos que eliminar o Pedrosa. Ele não sabe que ao nosso lado existe um montão de anjos acampados ao nosso redor. Eu digo sempre, Satanás deve ter se arrependido quando ele tocou em mim. Ele deve ter se arrependido, falou, o que Deus fez com esse cara. O que mudou a história da igreja no Brasil. O povo estava tudo indo para o inferno, dentro da maçonaria, adorando Lúcifer, e ninguém sabia de nada. Eu, inclusive, estava lá assim. Então, eu agradeço a Deus todas essas tribulações, essas humilhações que eu passei, porque isso me geraram paciência, me geraram experiência, me geraram a esperança. E olha, irmão, hoje eu luto, não é por dinheiro, hoje eu não luto, não é por títulos e anestesia, hoje eu luto para ganhar o Brasil para Jesus, tirar o Brasil dessa escravidão, dessa imoralidade, dessa vergonha. Eu conheço médicos, irmão, tem curso superior, título, não sei o que, estudam 24 horas, mas são incapazes de ter 1 minuto para buscar a presença de Deus. Irmão. São ignorantes totalmente da palavra de Deus. Eles vão pagar caro por cada minuto desse que eles desprezaram da palavra de Deus. São ignorantes, porque a palavra de Deus diz o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Irmão. É triste você chegar num congresso, ver o cara falar, porque o grande arquiteto do universo foi lá em Goiás, uma bebedeira, uma briga, uma confusão que teve lá no congresso. Chamar o diabo para abençoar um congresso de anestesia e os caras bebendo, enchendo a cara. Aí eu briguei por isso. Meu irmão, sabe, mais um detalhe do Pedrosa, é proibido servir bebida alcoólica durante o congresso de anestesia. Se encontrava durante o congresso de anestesia médicos bêbados caindo e os laboratórios lá entregando cachaça. Os caras dentro do congresso. Isso é briga do Pedrosa, irmão. Deus me usou para muita coisa, irmão. Você gostaria que chegasse lá um drogado, um alcoólatra, bêbado? Eu já encontrei bêbado, dentro do centro cirúrgico fazendo anestesia, gente. Você gostaria que fosse anestesiar o seu filho, a sua mãe, o seu pai? Ou você queria o servo do Senhor Jesus? Esses careta que nem eu. Não fumo, não bebo, não jogo nem joguinho de televisão, nem joguinho game. E eu vou dizer logo um recado, você, pelo amor de Deus, do Facebook, não manda recadinho de jogo para mim. Quem joga esse jogo é bandido. Aqui tem tempo para servir o diabo. Esse negócio de jogo, você tem que ler a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não mande convite de jogos para mim. Eu nunca joguei, não gosto disso, eu não tenho tempo para isso. Sou homem de trabalho de servir a Deus. Vou jogar lá no inferno com Satanás. Jogo de carta, de baralho, isso não é para crente não, irmão. É para quem vive à toa, não tem coragem de servir a Deus. Crente serve o Senhor, não tem tempo para as coisas do mundo não.
Então, nós temos que parar com isso. Eu já vou um recado aqui, pessoal, não mande para mim. E vão lá, então saia do Facebook. Não faço questão nenhuma de ter esse pessoal no Facebook. Fica atormentando, mandando mensagem de convite para jogo. Aqui nós estamos trabalhando com o exército de Cristo, nós não temos tempo para brincadeira, não. 11. E não somente isto. Aí ele chega, apóstolo, vocês estão pensando que acabou? Não, espera aí, ó, tem mais. Tem mais, não é somente isso não. Ó, 11, ele falou os 10 versículos, agora tem mais, segura aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O Deus Pai. Deus Pai que lá em João 3,16 disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que vendeu, eu não digo, não é vendeu não, olha aí, Silas Malafaia, R.R. Soares, Silas Malafaia, o Papa, Billy Graham, esse povo todo aí do sistema religioso da maçonaria, porque Deus deu o seu Filho, ele não vendeu não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui o apóstolo Paulo está. Nós também nos gloriamos em Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Como se consegue a reconciliação? Olha aqui que ele explica. O apóstolo Paulo é fantástico, meu Deus, que gênio. Aí vai dizer aquele homossexual, daquele idiota, Leonardo da Vinci, é um gênio. Gênio é esse Paulo aqui, irmão, que largou tudo aquilo que ele aprendeu lá de ser esterco. Eu, quando conheci as coisas de Cristo, considerei isso tudo esterco. É gênio, é o sábio, é o Drummond de Andrade, o maçom Drummond de Andrade, é o maçom tal, é aquele Pessoa, irmão, tanta besteira, tanta coisa que esse João Pessoa, sei lá, escreve. Olha aqui a palavra de Deus que o apóstolo Paulo escreve. Coisa séria, verdade, poesia. Olha aqui, me deram os livros, eu jogo fora. Eu não leio esses livros, não, pego e jogo fora, irmão. Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Então, por um homem, Adão, através de Satanás, em Adão, entrou o pecado. E o salário do pecado é o quê? A morte. Já está lá em Gênesis, há 6.000 anos. Mas por um homem também veio a graça de Deus, que superabundou ao pecado, superou o pecado. O pecado hoje não existe para quem tem a graça de Deus. Entenderam o que é a mensagem de Deus? Que coisa bonita, gloriosa. E tudo isso de graça, irmão, pela fé. Pela fé. Que coisa preciosa, que coisa linda, maravilhosa. Não é nenhum comércio. É só amor. Isso é só justificado por amor. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, eu já disse aqui, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ai, irmão, eu sou grau 33, eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quero, você vai fazer o que quer lá no inferno, com bode e bafomete. Está aqui, irmãos, os graus 30, 31, 32, 33, mostrando aqui que eles são adoração a Lúcifer. Está aqui, eu já mostrei isso para os irmãos várias vezes, página 943, olha a foto aqui embaixo do bode Bafomete, está vendo ali, ó, tá? Dos satanistas orando. Esse aqui é o mesmo símbolo que está lá na igreja Nova Vida, que nós mostramos aqui, que está lá no DVD do Povo da Lagoinha, tá vendo? A mesma estrela, está aqui, ó, lá no satanista. Agora eu vou mostrar para os irmãos aqui em cima, está em inglês ainda, os graus, como eles falam aqui, ó. Do grau 29, ele é admitido na presença do gênio das trevas e faz o seu ato em submissão ao bode Bafomete. Veja a foto abaixo, aqui. Esse é o Deus da maçonaria, o bode Bafomete. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? A sua submissão ao bode Bafomete. Nós estamos mostrando aqui não dá para ver muito bem, eu já mostrei isso para os irmãos, tá? Esse livro aqui, Scarlet and the Beast. E 30, e o grau 30, ele é santificado e declarado Kadosh, ou seja, santo, o santo Bafomete. Ele queima incenso a Lúcifer. Bafomete é Lúcifer, irmão. Esse bode Bafomete, andrógeno, homossexual, é Lúcifer, que ele chama o Deus da sabedoria. É admitido na faixa do grande sacrifício do anjo da luz.
e você comete, como é que é? Pecado, né? Crime em sua honra. Você comete pecado, você se sacrifica na honra dele. 31. Esse monte conclui que você faz um pacto com Satã e é selado com a gota do seu sangue. No grau 31, com esse bode Bafomete, Satanás. Isso é maçonaria que o Silas, o R.R. Soares não falam, irmão. Porque esse Satanás, o bode Bafomete, cala eles estão subordinados ao bode Bafomete, o sistema religioso. O grau 32, ele é feito príncipe do segredo luciferiano. No grau 32, é o grau máximo da maçonaria, você é considerado príncipe do segredo luciferiano. Por que segredo? Você não pode contar que o Deus lá é Lúcifer, né? E junto das armas com que marca a Lúcifer, e você vai conquistar o paraíso perdido, né, com Lúcifer. O grau 33 é um grau administrativo, então o seu ego torna-se o pontífice da sinagoga de Satã. Esse livro que nós mostramos aqui, irmão, ó, da sinagoga de Satã, tá vendo aqui? Ó, sinagoga de Satã. Aí você, no grau 32, 33, você é o pontífice. É isso que ele chama do Papa, o pontífice. É isso. É o grau de satanismo, da sinagoga de Satanás. Essa expressão que eles usam, o pontífice da sinagoga de Satanás. Está Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, eles pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. E Alberto Pai que diz, todo maçom é enganado e merece ser enganado. É isso aqui que está. Então nós estamos mostrando a diferença entre se servir a Deus e ao diabo. Não tem, irmão. Nós só somos justificados, não tem como a pessoa estar dentro de um sistema religioso controlado por Bafomete e achar que vai encontrar Jesus. O povo está saindo desesperadamente e os líderes estão ficando desesperados, irmão. Você não viu o da Deus é Amor? Não, eu não sou maçom. Agora está todo mundo, Silas, eu não sou maçom, porque o povo descobriu a verdade e está saindo. Saiam pelo amor de Deus. Saiam urgente. Procure igrejas pequenas com pastores. Estou falando isso há muitos anos. Se você encontrar um pastor sério, que você convive com ele, vê o dia a dia dele. Maldito homem que confia no homem. Vai que nem a igreja beriana. Vai lá conferir se saiu fora da Bíblia. Ou ele volta para a Bíblia ou você sai fora. Você não pode arriscar a coisa mais preciosa da sua vida, que é a sua salvação. Tá? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então existia a lei e o pecado. Ó, você pecou, está aqui a lei. Não existia graça. Era a lei, está aqui o pecado. Você pecou, você tem que matar um cordeiro, você tem que fazer isso, você tem que sacrificar, tem que comprar pombinha. Era uma barra pesada, né? Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Se não tem lei, é aqui no Brasil. É crime, é pecado abortar criança? Não. Foi legalizar o aborto. É crime, pecado, usar, traficar droga? Não. Legalizar o crime organizado, tráfico de droga. Se sacrificar a criança é crime? Não. Não, legalizar o crime. Você pode matar, é normal, igual matar uma formiga. Você pode matar as pessoas aqui? Pode, legalizar o crime. Então não existe lei, não existe pecado. É o que nós estamos vivendo hoje, justamente o que o apóstolo Paulo está falando há 2000 anos. Não existe lei, não existe pecado. E eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, obedeço à lei dos homens, obedeço a Deus, como diz o apóstolo Pedro. Mais importa obedecer a Deus do que os homens, gente. Não é porque a lei diz que pode fumar, aí está lá os crentes todos fazendo tudo que o mundo faz, usando brinco, tatuagem, maconha. Então, os pastores batistas nos Estados Unidos pedindo a legalização das drogas, o sistema religioso todo aqui do Brasil recebendo dinheiro do tráfico de drogas. Por quê? A lei aqui não existe lei, aí isso é normal? Não, mas na lei de Deus existe. Não, a religião de Deus é abster-se da corrupção deste mundo. Não é? Então, não havendo lei, está tudo em pecado. Tá? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Porque com Moisés vê o quê? A lei. Deus deu os 10 mandamentos. Aí agora, ó, vocês pecaram, agora está a lei aqui. Tá? 15. Mas não é assim o dom gratuito
com a ofensa, porque se pela ofensa de um homem, muitos, muito mais a graça de Deus, não é? E o dom pela graça, que é um só homem, Jesus, Cristo abundou sobre nós. Ele está repetindo, como por um homem, o pecado, Adão, entrou o pecado, muito mais superabundou a graça sobre o pecado. A graça é muito maior do que o pecado. Muito maior. Não vê o próprio exemplo de quem está escrevendo aqui, do Saulo? Era maçom, matava pela igreja, matava pelo sistema religioso, ordem do sacerdote. Quando foi morto Estevão, ninguém podia com a sabedoria de Estevão. Eu vou dizer com toda modéstia, não tem nenhum desses líderes aqui religiosos, irmão, que pode com a sabedoria que Deus me deu. Eu desafio esses homens não em meu nome, não em nome de Jesus. Se eles são sábios mesmo, querem me desmascarar a palavra de Deus, me chama para um debate. No Ratinho, na TV Globo, no Maracanã, na TV Record. Chama todos os sistemas religiosos, irmão, que eles vão apanhar da palavra de Deus. Estou desafiando em nome de Jesus. E esses que estão defendendo que o homossexualismo é doença hereditária, venham todos, vem 100, 200, 500, estavam todos eles para a gente debater. E assim que era Estevão. Eles mataram Estevão, levantavam falsos profetas contra eles, usaram pessoas para incriminá-lo, irmão, porque não podiam com a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Isso que é a palavra de Deus. Olha aqui, como que ele continua explicando aqui, irmão. É muito maravilhoso isso, ó. Porque se pela ofensa de um só, eu sublinhei aqui um só para vocês verem o termo como que ele usa, um só homem entrou o pecado, um só homem entrou o perdão, a salvação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, ou seja, todo esse pecado de Iemanjá, idolatria, assassinato, é de um só, é de Satanás. É um só, tudo isso é de um só. Tudo isso é de um só, é de Satanás. Todo o sistema religioso, essa idolatria, promiscuidade, tráfico de droga, guerras, armas, tudo isso é de um só. E a maçonaria controla tudo isso. É de um só, é de Satanás. Por isso o topo dela é Lúcifer. Está lá. Agora, porque pela ofensa de um só, a morte reinou por este mundo mais do que receberam a abundância da graça. Ele e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E o dom da graça é por um só, irmão. Não tem Santo Antônio, não tem São Jorge, não tem Nossa Senhora, não tem São Paulo, não tem São Silas, não tem São Pedrosa, Santo Antônio, não tem não, irmão. É só um, é só Jesus. A graça de Deus é só por um. Tudo que pregam aí é mentira, é conversa fiada. Não é cristianismo, é religião. É religião. E religião não salva, religião é de Satanás. Não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É aqui, ó, por um só, Jesus Cristo. Nunca a Bíblia falou nome de religião. Nunca a Bíblia pregou religião. E por que você está seguindo o sistema religioso, irmão? Você tem que seguir a Bíblia, você tem que seguir Jesus Cristo, irmão. O que os servos dele fizeram. Não existe na Bíblia religião. O Silas cria a religião dele, o Bispo Macedo cria a dele. Eu podia criar a minha religião, irmão. As pessoas perguntam, sinceros é um grupo de pessoas que reúnem para estudar a palavra de Deus. Nós não temos CPF, CGC, nós não temos empresa, nós somos igreja de Cristo. Nós não temos reconhecimento de nome em nada, nós somos a igreja de Cristo, acabou. Nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça, acabou. Nós não temos estrutura outra, nossa estrutura é essa. Jesus é a cabeça, a pedra angular de esquina, rejeitada pelos construtores, gente. Quem são os construtores que usam os símbolos das construções, o esquadro, o compasso, a pá de pedreiro? Maçonaria, gente. Eles rejeitaram Jesus, a pedra principal de esquina, e todo o sistema religioso controlado pela maçonaria. E você não pode falar contra a maçonaria. E se Jesus veio para desfazer as obras do diabo? Você tem a consciência que você está servindo a Satanás dentro do sistema religioso, são extensões de lojas maçônicas. Primeiro, você não pode falar contra a maçonaria em nenhum sistema religioso. Nem na católica, nem testemunho de Jeová, nem mormon, nem de satanismo, nem qualquer outro. Então, a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus. E não é só uma coisa transitória, não. Reinarão para sempre com Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça sobre todos os homens para a justificação da fé. Nós somos justificados simplesmente só por um ato de justiça. Não tem ato de mais nenhum demônio, ou falso, ou pseudo-deus, ou falso profeta na terra. Só existe um ato de justiça que nos salva, que nos leva. É Jesus Cristo. Acabou, conversa fiada. Não tem religião, não tem intermediário de homens. É Jesus, Jesus, e é pela fé. Você dobra seu joelho e fala: Jesus, eu sei que isso existe, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu vou exercitar minha fé, eu vou alcançar a minha comunhão contigo. Pois, está vendo? Por um só homem veio a fé. 19, estamos acabando. Porque como pela desobediência de um só homem, como que entrou o pecado? Desobediência. Desobediência do homem. Ele desobedeceu quem? O Pedrosa? O Santo Antônio, São Jorge, o Bafomete, o Papa, o Lula, o presidente, o governador, o senador, o político, o grão-mestre. Quem que ele desobedeceu? Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, Adonai. Porque como pela desobediência de um só homem, Deus não disse: Adão, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não é o seu tempo. Eles desobedeceram, não foi o adultério, foi a desobediência. Podia ser qualquer outro pecado, mas o pecado que eles cometeram foi a desobediência. E a serpente: não vai, pode ir, você vai se tornar Deus. Deus não quer que você se torne a Deus como ele. E Adão: poxa, esse paraíso aqui está monótono, né? Só uma mulher, e com Satanás ele vai me dar umas 10, 15, 20 mulheres no carnaval, aquele negócio, homens também, eu posso me relacionar com homem, com mulher, cheirar droga. Esse jardim do Éden aqui está monótono, eu quero uma coisa mais moderna. E encontrou a morte. O filho dele, tinha 4 pessoas na terra, vê Caim matar Abel, cara, o pai e a mãe ali. Ou seja, eu digo sempre, Caim matou 25% da população do mundo, irmão. 25% da população do mundo. Seria hoje quase 2 bilhões de pessoas. 25% da população do mundo. O pecado ali já cheio de pecado. Era isso que Adão e Eva queriam? Encontraram. É isso que o pessoal procura até hoje. Satanás chega para uma maçom, você é Deus. Aí o idiota vai lá e acredita. Você é Deus, eu não falei, Adão e Eva, eles não acreditaram? Olha, viu como que a vida deles ficaram felizes? Viraram pecadores, irmão. Sofreram. Não é? É isso que você quer? Cair no conto do vigário que Adão caiu há 6.000 anos e Eva? Para com isso, né, gente? Poxa, eu digo sempre, a pessoa sábia, o ignorante, ele não aprende nem com o erro dele. Erra a vida inteira e não aprende. O inteligente, ele erra, mas aprende. E o sábio, ele não erra. Ele aprende com o erro dos outros. Vê lá o erro de Adão, vê o erro de Nabucodonosor, vê lá o erro dos adoradores de Baal, vê lá tantos erros que tem lá na Bíblia. Vê lá, gente. Vê os erros. Porque como pela desobediência um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pronto, irmão, ele está justificando de jeito, é só um. É por um só que entrou o pecado, por Satanás. Atrás de Satanás vem Nossa Senhora, Santo Antônio, São Jorge, catolicismo, batista, presbiteriana, metodista, vem maçonaria inglesa, maçonaria francesa, morte, guerra, tráfico de droga, homossexualismo, prostituição, roubo, calúnia, mentira, tudo isso vem por um só, Satanás, por um só. E por um só, Jesus Cristo, veio a graça de Deus, a salvação que nos justifica. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Quando vê a lei, como aqui no Brasil, não existe lei, então ninguém é criminoso. Você pode abortar, pode matar, 2 a 5% dos crimes são punidos. Você sabia que no seu país? Então não existe lei, então não existe crime, não existe pecado. Você pode, o cristão pode abortar, o cristão pode roubar, o cristão pode cheirar droga. Não, isso aqui é tudo permitido, é tudo livre. Você pode ser homossexual, tem igreja evangélica de homossexual, tudo é permitido. Não existe lei, então não existe pecado. Mas diante da lei de Deus existe.
Não existe dos homens aqui que Satanás. Então, versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Para que as pessoas, quando veio a lei, ó, vocês estão vendo como vocês estão desobedecendo a lei, quanto pecado que tem, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E amanhã nós estaremos estudando a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Irmão, tem coisa mais linda, mais preciosa para a gente ler, estudar e reestudar do que a palavra de Deus, o exemplo de um homem que não está falando de teoria, o que ele viveu, que você sabe da história desse homem, que eles chamam de santo. São Paulo, ele é pecador igual eu, igual você, irmão. Ele está no céu pelo sangue de Jesus. Ele não adianta mandar flores para o apóstolo Paulo, fazer oração para ele, não adianta. Ele é um servo de Deus como você, como eu. Só existe um, ele mesmo fala, só existe um, que pela graça dele nós somos salvos. Nós estamos exatamente meia-noite. Agradecemos a Deus, irmão, por esse estudo, essa palavra. Coisa que o Silas não prega, o Bispo Macedo, o Papa. Se não vê isso, Bíblia, irmão. Eles levam os folhetins, vão falar de filosofia, vão falar do exemplo de não sei de quem, daqueles caras, dos filósofos, irmão, de político, aí põem lá um para cantar, para vender o CD, o DVD, e não falam de Jesus. Eu fico muito triste com isso. É só abrir a Bíblia. Qualquer página que você abrir, você vai encontrar coisas preciosas. Quantas pessoas são ignorantes, quantos conhecimentos próprios deles. Por isso que a palavra de Deus mais profundamente diz com poucas palavras. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quantos ignorantes que eu conheço, irmão, na minha família, nos meus locais de trabalho, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, nos templos onde Deus não habita. Aquela escravidão religiosa que dá pena. Como falam na televisão esses homens, pelo amor de Deus, porque eles não pregam o Evangelho, porque não pregam Jesus, porque na Bíblia nenhum deles me respondeu, irmão. Eu queria que todos os religiosos estivessem por mim. Eu quero que vocês me expliquem porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Segunda pergunta, eu quero saber porque a coisa mais leviana, a abominação, está dentro da casa do Senhor. Terceira pergunta, eu quero saber porque a palavra, a religião de Deus, manda visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e abster-se da corrupção do mundo. Vocês estão envolvidos com todas as corrupções, tráfico de droga, maçonaria, sociedade secreta e venda do evangelho, e etc, etc. E aí eu ia fazer umas 100 perguntas. Queria ver um desses homens me encarar, irmão. Eu só vou perguntar o que está na Bíblia. Perguntar da igreja prostituta de Apocalipse 18, 1:5, que enriquece os traficantes da terra, esses que roubam os hospitais dos povos, esses que roubam as rodovias dos povos, esses que roubam as universidades do povo, esses que roubam as escolas do povo. Eles enriquecem, esses religiosos enriquecem, e esses que vendem droga para os nossos filhos. O sistema religioso está na palavra de Deus, diz que esses enriquecem. E você quer ser essa igreja prostituta ou quer ser a igreja de Cristo? Por isso que Deus sabiamente chama essa igreja pelo nome mais adequado, mais correto, que merece quem está lá dentro. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você entra dentro de um sistema religioso, escravo de um sistema religioso, perverso, pesado, que você é justificado pelo dinheiro, pela presença todo domingo, todo sábado lá no templo. Você tem que guardar o sábado, mas guardar da coisa mais corrupta, da religião mais corrupta, que é a maçonaria, está dentro da igreja adventista, mas guarda o sábado. O testemunho de Jeová, nós guardamos do sangue, não sei o quê. Vocês têm que ser lavados pelo sangue de Jesus, para de demagogia. O que precisa guardar, eles não guardam, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, isso é muita sabedoria, esse livro. Fico feliz, irmão. Pena que a gente não dá para falar isso para o mundo inteiro, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A Bíblia está na mão de todo mundo. Aqui em casa, só eu tenho aqui umas 10 Bíblias assim no papel. No computador tem uma de informática que tem a Bíblia em 76 idiomas. E tem mais não sei o que, não sei o que. Quantos que leem? Só eu. Problema de quem? Deles. Não tem nenhum problema. A criança menor, chamei ele hoje aqui, sentei com ela, preguei Bíblia para ela. 9 anos. Que ninguém ama essa criança que tem coragem de ensinar as coisas de Deus para ela. Agora, vê os filmes pornográficos, os livros, já falei para ela hoje, não compro nenhum livro mais desse. Se precisar, eu compro mais uma Bíblia.
Tem que aprender, irmão. Tem que ter amor às pessoas, gente. As pessoas não amam as pessoas. Não amam. E amar é contar a verdade, é falar de Deus para as pessoas, um sentimento eterno. Você, tendo Deus, nunca você terá problema. Você pode ter problema, mas tem resposta. E, tiro de letra. Para honrar e glorificar o nome de Deus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É isso que nós temos que pregar, irmão. Tá? É Bíblia, é coisa que nós falamos aqui, irmão. E mostrar os exemplos, a prática do dia a dia, como eu pego e mostro aqui, ó. Você quer isso aqui que você quer? Esse livro aqui faz todas as guerras do mundo? Ou você quer a Bíblia, a palavra de Deus, irmão? Ó, é isso? Irmão, até Bíblia de mim eles roubam. Entendeu? Eu compro outra, eu pego, não adianta. E tenho quase toda ela guardada na mente e no coração. Sobretudo que deves guardar, guarde a mente e o coração. Irmão, se não existisse a Bíblia, o que nós estaríamos ensinando hoje? Olha o valor que você dá a essa palavra. Se não existisse a Bíblia, nós estaríamos ensinando o Talmud? O Evangelho de Allan Kardec? O que a gente teria para ler? Aquele livro daquele maçom, aqueles idolatras, aquele pessoas, gaivotas, não sei o que. Irmão, tanta besteira, o cara delira, o cara está cheio de cocaína, que nem o maçom Freud, né? Ele foi um dos primeiros viciados em cocaína, porque a cocaína era anestesia local, ele como médico se viciava e ficava malucão e escrevia aqueles montão de besteira. Que sonhava com a mãe, tendo relação com a mãe, que não sei o que. Isso é do diabo, gente. O cara enchia a cara de cocaína, ia lá no inferno e escrevia essas besteiras, Freud. Isso aí para mim não presta, como eu disse o apóstolo Paulo, isso aí para mim é esterco, é escória. O que é valor para mim é a palavra de Deus. E a fé sobretudo. Agora, Deus nos chamou pela fé para que façamos boas obras, mas as obras não salvam. Ele deixa muito claro, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios 2. As boas obras não salvam. O próprio Jesus fala também. Não adianta, eu não tenho fé, eu não sei o quê, eu vou dar uma cesta básica ali no final do ano, vou vestir de Papai Noel, aquela palhaçada. Não salva, está perdendo seu tempo. Nós somos justificados pela fé, como Abraão foi, como o apóstolo Paulo foi, um dos maiores pecadores. O próprio Jesus o justificou pela fé. Tá bom? Eu vou pedir que o nosso prezado irmão, são tantos aqui que eu quero pedir para orar, para estar aqui conosco, o nosso querido, prezado irmão Rodrigo, né? A gente fica com saudade, irmão, porque muitos querem entrar, só 10 que podem participar aqui, né? Eu fico pensando, irmão, no reino de Deus, quantos vão querer entrar? Mas são poucas vagas. São poucas vagas. Então nós temos que perseverar como as pessoas que perseveram aqui para entrar nos sinceros, irmão. E aqui, nós estamos fazendo aqui uma comparação, né, irmão? Mas no reino dos céus muitos querem entrar, mas não vão conseguir. Porque não abre mão da sua vaidade, do seu orgulho, da sua arrogância, do seu pecado, da sua soberba, da sua tradição, do seu satanismo, do seu pecado, daquele mesmo pecado de Adão, irmão, está na carne das pessoas. Elas não querem se libertar. Só tem uma forma, através de Jesus. E o sistema religioso, eu peço que os irmãos confirmem. Todos os pastores estão pregando aí. Eles poucos pronunciam a palavra de Jesus. Porque eles estão crendo, eles já creem que Lúcifer é Deus, como o Bispo Macedo. Está lá, é satanista declarado. E põe lá na frente, Jesus é o Senhor, para enganar. E todos lá estão sabendo que eles estão indo para o inferno. Todo o povo ali do sistema religioso. Não é só da Igreja Universal, da Quadrangular, dessas outras. Todos falam de maçonaria. Protege a maçonaria de Lúcifer. Então, eles estão preparando as pessoas para crer que Lúcifer é Deus. Então, nós estamos alertando isso há muitos anos. Ajuda a divulgar. E explicitamente está o Vaticano aí, cantando aquela música em latim, Lúcifer. Eu não gosto nem de pronunciar, irmão. Não gosto nem de pronunciar esse cântico gregoriano feito lá dentro do Vaticano, dizendo que Lúcifer é Deus, etc, etc, um montão de coisas do inferno, dentro dessa igreja que se diz cristã, que sempre perseguiu e matou a igreja de Cristo, que não reunia nos templos. A igreja de Cristo nunca reuniu nos templos. Sempre locais pequenos, com poucas pessoas, um pastor aqui, outro ali, apóstolo Paulo aqui, Barnabé ali,
André aqui, Tiago ali, Pedro, aqueles grupos pequenos, eles não tiveram templos, não reuniram naqueles templos. A igreja era assim, até hoje. Nós estamos vivendo como a igreja de Cristo, nós vivemos Bíblia. Vai para dentro do sistema religioso e abre a Bíblia e prega o que nós pregamos aqui hoje. Põe a gente para fora no mesmo ato. Não se pode ensinar a Bíblia dentro do sistema religioso, porque quem fez o sistema religioso e coordena todo ele é Satanás. É de Lúcifer, é da maçonaria. Então vamos urgentemente sair desse lugar. Vamos voltar para a igreja de Cristo, para a Bíblia, mesmo onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Vamos agradecer a presença do nosso irmão Rodrigo. Vamos pedir que ele nos eleve a Deus em oração. Eterno Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta palavra edificante, Senhor. Esse estudo tão maravilhoso que o Senhor usou Paulo, Senhor, o ex-maçom Saulo, que se converteu a Paulo, Senhor, se converteu a Ti, Pai, e considerou todos os conhecimentos que ele tinha anteriormente como esterco, e escreveu livros maravilhosos como o livro de Romanos, como o livro de Coríntios, tantos livros maravilhosos que ele pregou a sua palavra, Senhor, a sua palavra verdadeira. E essa palavra, Senhor, infelizmente foi deixada para trás pelo sistema religioso. E eles deixaram essa palavra para trás porque estão todos com maçonaria envolvida, Senhor, até o pescoço. Essa maçonaria que, como diz a sua própria palavra, rejeitou Jesus, rejeitou o seu filho, Pai. Que o Senhor abençoe e nos dê uma boa semana, Pai. Todos os irmãos do Hangout, todos os irmãos que estão assistindo pelo YouTube, o Dr. Pedrosa, eu oro pela vida de todos eles, que o Senhor nos ajude, nos proteja, e que o Senhor possa tocar no máximo de pessoas possíveis, Senhor. Tantas pessoas aí dentro desse sistema religioso, no engano, outras pessoas que estão no mundo, Senhor, precisando da sua palavra, que salva, estão aí perdidos nesse mundo controlado pela maçonaria, que não controla só o sistema religioso, como controla o sistema político, controla o tráfico de drogas, o crime, Senhor. Olhamos lá fora o mundo e vemos pessoas morrendo, perdendo as suas vidas que não valem mais nada. O Senhor que deu o seu filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar, Senhor. Ele deu a sua vida, o que tem mais de precioso, e que vemos essas pessoas aí fora perdendo a sua vida por nada. A vida perdeu totalmente o valor. E é o dom e a coisa mais preciosa que o Senhor criou foi a vida, Senhor. Que o Senhor possa voltar em breve, Senhor. Estamos cansados, estamos sofrendo demais vendo o mundo nessa situação, mas a sua palavra é fiel, e que o Senhor mantenha todos nós aqui firmes e fiéis para todo dia ouvir a sua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Oh, coisa maravilhosa, hein, Rodrigo? Ouvir essas orações, quando a gente imagina isso aqui, tudo que acabou de ser dito, irmão, já foi colhido em cálices de ouro. Está no nosso hangout, a entrada do nosso hangout está aquela imagem. Essas orações são colhidas em cálice de ouro e elas são colocadas diante de Deus, transformadas em incenso para adorar Jesus. Então, eu vejo as pessoas hoje, eu estou falando aqui, eu gosto muito de falar de mim, não gosto de falar dos outros, não de mim. Na minha casa hoje, minha filha com 10 anos, a minha filha caçula, orando, falando com ela: Papai do céu, obrigado papai, mamãe, titio, vovô, vovó, o gato, a carinha, não sei o que, mas fulano. Papai, peraí, vem cá. Tem 10 anos, você não sabe conversar com Deus. Irmão, hoje o almoço, a pregação nossa, você vai orar com intimidade com Deus. Assim, irmão. Mas só eu que amo a minha filha, só eu que ensino a palavra. A família da minha esposa, tudo com espiritismo, irmão. Envolvido com Satanás, o pai dela maçom, tudo isso. Eu tenho fé em Deus que eu vou ganhar minha filha para Jesus. Ore pela minha filha Renata. A Suzana está lá com a mãe, mas está lá. Eu quero meus filhos para Jesus, irmão. Não quero meus filhos para Satanás, não. Eu amo meus filhos. E quem ama, prega Jesus para eles. É batalha espiritual aqui dentro da minha casa, mas eu não desanimo, não desisto de jeito nenhum. Se eu tenho coragem para pregar para o Bispo Macedo, Silas Malafaia, Billy Graham, para Satanás enfrentar, não vou pregar para os meus filhos. Prega, não, enfrento mesmo. Isso aqui, vocês estão vendo aqui, eu não falo aqui de teoria, não. É batalha espiritual.
Batalha espiritual, mas não desanimo, não tenho 1 centímetro de medo. Oro, eu sei que Satanás ele luta para cair. Daqui a pouco vem a mão de Deus, irmão, é um câncer, é um atropelamento, um acidente, uma bala perdida. A vingança é de Deus, irmão. Não é minha, não. Nosso fardo é leve. Entrega ao Senhor. A ira do Senhor virá, nós não acabamos de dizer aqui. Bem feito. Porque nós pregamos. Eu posso dizer bem feito porque eu prego. Se eu não pregasse, Deus ia arrecadar de mim. Debocham de Deus, debocham de mim, debocham da palavra dele. Bem feito. Querem a ira de Deus, vocês vão encontrar. Faz que nem esse bruxo tio Chico, pega o fardo pesado. Vai lá, pega o fardo pesado. Vou encerrar como eu tenho encerrado esses programas, no convite de Jesus. Eu digo, quando eu preguei isso, eu tinha uns 50 anos, irmão, meio século. Eu tinha uns 10 anos por aí. A minha primeira pregação em público foi Mateus 11, 28 a 30. E disse Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é o quê? É leve, e o meu jugo é suave. Eu chorava tanto na minha pregação, eu não conseguia entender, gente, por que as pessoas aceitam um convite de uma prostituta, um convite de um traficante, um convite de um ladrão, um convite de um suborno, um convite de um falso profeta, de um bandido, de qualquer coisa as pessoas aceitam convites. A recusar um convite de Jesus, de graça, que te liberta a tua mente, o teu coração, não só nesse mundo, mas na vida eterna. Sou livre, irmão. Eu não preciso matar, não preciso roubar, não preciso cheirar droga, cocaína, beber cachaça, não preciso nada disso. Sou feliz, o templo do Espírito Santo está aqui, sou completo. Hoje eu falei para minha esposa, falei, olha, eu não tenho 0% de medo de você. O meu temor, ou ficar preocupada comigo quanto ao adultério, meu temor é para Deus, gente. Eu não vou matar, não vou roubar, porque eu tenho medo do Tribunal de Justiça, que eu tenho medo da mulher, ou do filho, ou da polícia. Meu temor é para Deus, gente. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quem pratica a obra de Deus, irmão, só teme a Deus. O restante é consequência. É muito fácil servir ao Senhor, irmão. É muito fácil, muito simples. O cara mais ignorante do mundo, quer dizer, eu sou o cara mais ignorante do mundo. Eu quero servir a Deus. Simples. Pela fé. Recebe Jesus. É de graça. Pronto. O céu se abriu. O véu se rasgou. Fala direto com Deus. Acabou. Agora, a gente tem que ter um mínimo, como o apóstolo Paulo começa no capítulo 1 aqui, dizendo, este povo, ele mostrando o que inverteram a verdade de Deus e mentira, o povo é totalmente imoral. Ele diz, este povo não busca o conhecimento de Deus, irmão. Nós temos que buscar o conhecimento de Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias, irmão. É isso que é a palavra de Deus. Quem não busca o conhecimento de Deus, irmão, nós aprendemos todo dia, irmão. Todo dia. Peço que eu sei tudo, aprendo aqui com os irmãos. Amanhã, com certeza, eu estarei mais preparado, terei mais tribulações, terei mais experiência e terei mais esperança. Amanhã. E depois de amanhã, idem. Essa é a vida. Não tem como ser diferente. Esperar até que Jesus nos chame ou que Ele volte. Eu acho que nós podemos já esperar, irmão, pela volta de Cristo. Eu tenho 60, eu fico pensando, se será até os 80, irmão? Eu não gosto de fazer conta, não, mas acho meio difícil. E mais além, essa terceira guerra mundial. Já está tudo preparado. A construção do terceiro templo. Está tudo preparado. O Bispo Macedo já fez aqui, para agradar Satanás, já está tudo feito lá. Já está deixando a barba crescer para ser o anticristo, que vai sentar naquele tempo, diante daquela arca. A arca vai dizer, ó, Jesus não veio, o Messias está aqui, esse idiota do Bispo Macedo é o Messias, agora vão adorar o Messias. Ah, vai para o inferno, esse povo da Universal que é para o inferno, está indo. Não sou eu que estou mandando, não, é eles que estão escolhendo o caminho do inferno, gente.
Para com isso, nós estamos vendo aqui, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Só existe um, pelo qual entrou o pecado no mundo, que é Adão, através de Satanás. E Satanás justifica todos os pecados, são justificados nele. E Jesus Cristo, ele é todos os nossos pecados, pela fé, ele nos purifica, nos perdoa e justifica de todo pecado. Então, todo pecado que você tem vem de Satanás, por um só. E toda libertação, justificação pela fé em Cristo Jesus é através de Jesus. Não tem outro. Acabou. Acabou. Por isso que o sistema religioso está aí. O sistema religioso católico, a universal, é tudo isso. Não tem nada a ver. Eu sentia saudade daquelas pessoas que eu pensava que eram meus amigos, que estavam lá, irmão. Aí Jesus disse, a minha família, quando foram buscar Jesus com 12 anos lá no meio dos doutores da lei, falou, não, quem é a minha família? Minha família são os que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Você faz a vontade do meu Pai que está no céu? Você é minha família. Você é minha família. Pode assinar Pedrosa no meu nome, pode pegar se for Pedrosa, é minha família. Faz a vontade do meu Pai que está no céu, pronto. Minha família, acabou. Você aceita Jesus como cabeça desta igreja? Você se reconhece como pedra, o corpo de Cristo, que ele diz, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Pronto. Acabou. Se a igreja de Cristo é simples. O fardo é leve, o jugo é suave. O raciocínio é óbvio. Não tem que delirar. Não tem que enfeitar, fantasiar, criar artifícios para você justificar a sua fé. É através de Jesus. Coisa linda, né, irmãos evangélicos? E ninguém prega, só nós pregamos aqui. Dá a impressão que nós inventamos a Bíblia essa semana, né? Está aí há 2000 anos os evangelhos. E ninguém prega. Ninguém prega. Eles não citam mais o nome de Jesus. Presta atenção. Eu, quando estou no carro, ponho na Rádio Universal, nas religiões, é só prosperidade. E a Igreja Católica, então, irmão, já há séculos, não fala o nome de Jesus. Fala, nenhuma vez. É Maria, São Jorge, Santo Antônio, não sei o quê. Está tudo longe. O sistema, exatamente como está na palavra de Deus, foi dado à besta vencer os santos, guerrear contra os santos e vencê-los. E todos adorarão a besta, com exceção dos que têm um livro, um nome escrito no livro da vida. Então é isso, que Deus possa te abençoar, irmão, com mais esta mensagem de Deus. Ore, porque você é um privilegiado. São poucos aqui no Brasil, irmão, que tem essas informações que vocês têm aqui. São poucos. Poucas pessoas que têm. Ontem, quando eu cheguei lá naquele ginásio de esporte, no final vieram tantos jovens que tinham... Foi um culto de gratidão dos 10 anos da Jumieso, onde eu participo como pastor. Nenhum deles envolvido com maçonaria, irmão. Aquele montão de jovens, doutor, o senhor não me conhece, eu mandei um recado do senhor no Facebook, fiz uma pergunta, me abraçaram, tiraram foto comigo, não vi o Facebook, e mandaram, e botaram, doutor, nós estamos te acompanhando, eu repito os teus trabalhos. Irmão, que alegria ver que esses são da minha família, é o meu povo. A minha família é esse povo, que faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não é da minha família. Essa é a instrução bíblica. Então fiquei assim contente. Ah, doutor, eu não gosto desses negócios assim, é por amor. Ah, doutor, vem aqui. Não, vem cá, tira uma foto ali em comunhão, mas dá autógrafo, fazer aquele negócio. Não, irmão, o negócio aqui, nós somos, porque é o livro, está aqui, distribui livro, CD, DVD, uma menininha, irmão, de 10, 12 anos, ela ficou o tempo todo ao meu redor e do pastor Francisco, perguntando e olhando assim, gordinha, cara, fofinha, linda menina, e olhando e perguntando. Ela, quando nós saímos, irmão, era mais de meia-noite. A menina estava acesa ali junto. Eu olhei assim deveria ser Jesus no meio dos doutores da lei. Que bonita, mano. Como que eu queria ser pai dessa criança. Que coisa linda. Sede, fome de conhecimento da palavra de Deus. Lá naquele ginásio. Isso é desse tipo de gente que o Brasil precisa. Às vezes as crianças estudam nos melhores colégios mais caros aqui do Rio de Janeiro. São 100% ignorantes quanto à palavra de Deus. Eu conheço muitos. Os pais pagam dinheiros absurdos, absurdos. E não resolve nada. Não tem um mínimo de sabedoria. Não tem um mínimo de sabedoria. Aí vão lá na maçonaria, conseguem o emprego, o carro que querem e pronto. Assina o carimbo, pronto. Tem o dinheiro deles lá e pronto. Passaram a vida inutilmente.
não souberam viver e depender pela fé, a coisa bonita é viver pela fé. Não é viver de agradinho de Satanás, não. Qualquer lugar que eu levanto a minha cabeça, eu falo. Porque é palavra de Deus, né? Eu sou pecador, sou falho, não sou exemplo nenhum. Eu digo que o exemplo é Jesus. Ele, ninguém, não é exemplo ninguém. Você pode ver o que passou o apóstolo Paulo, o Cláudio Guerra, como Deus transforma, ver o poder que transformou o Cláudio Guerra, o poder que transformou esse Saulo. Esse é o poder, esse é o evangelho que nós pregamos, que transformou a vida do Cláudio Guerra. Eu falei para ele, você vai ser corajoso. Está lá em 1 João 4,18, quem ama lança fora o medo. Você vai contar a verdade, e ele contou. Vamos orar por ele. Isso hoje é um homem, ele era marginal, era maçom, era bandido. Hoje ele é homem de Deus. Vamos orar para ele. A sociedade tem que reconhecê-lo como um homem da comissão da verdade. Um homem que Deus levantou. E foi através do nosso ministério aqui, irmão. Produto desse trabalho. Não é? Então eu agradeço a participação dos irmãos, mais essa palavra de coragem, de incentivo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão constrói os que a edificam, os construtores. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão penoso do seu trabalho, pois aos seus amados ele dá até enquanto dorme. Vamos confiar no Senhor, no poder dele. Luta nós vamos ter sempre, nós vamos ter sempre vitórias, sempre. Luta é para você depender de Deus. Humilhação, sofrimento que você vai ter é para você depender de Deus. Não reclama disso não, irmão. Se tiver uma humilhação, você respira fundo, fala, Jesus, é por causa do teu nome. Ou então você ora assim, Espírito Santo, responde por mim com gemido inexprimível. Porque o Espírito Santo está aqui dentro de você. Ele ouve tudo que você passa, que você vive. Então é isso, a tranquilidade, irmão. E eu tirei de letra muita coisa. Todas as coisas, boas ou ruins, sempre cooperam para o bem dos que amam a Deus. Olha que estudo lindo desse Paulo. Não dá vontade da gente parar de ler. Dá vontade de a gente continuar estudando a palavra de Deus. É isso. Está fazendo a diferença. Vamos encerrar para honrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. Oi, irmão. Depois o senhor me manda o seu endereço para me mandar as revistas. Ah, está. Eu só vou sair aqui do ar aqui. Só desligar a transmissão. Já eu te passo agora. Um abraço. Fiquem todos na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, que nos deu essa oportunidade de pregar, de viver, de sentir essa coisa linda que é o Evangelho. É gostoso. Se eu estivesse falando de um político, de uma coisa aqui, é muito gostoso. Eu não falei para vocês se iam gostar desse Romanos 5. Há quanto tempo eu queria fazer esse estudo? Aí depois veio de Coríntios, nós já fizemos de dos apóstolos, aí fizemos de João, de Pedro, e dá vontade de ficar repetindo 24 horas por dia, para a gente alcançar a plenitude da sabedoria, conhecendo a palavra de Deus. Como eu tenho fome, sede da palavra. Quanto mais eu leio, quanto mais eu aprendo, mais eu quero aprender, mais eu tenho necessidade. E nada nesse mundo me impede. Nada pode nos impedir da comunhão com Deus. Nem a profundeza do mar, nem no céu, nem no inferno. Nada a palavra de Deus diz que pode nos separar do amor de Deus. Isso é promessa de Deus. Então, vamos perseverar sempre. Eu venho para aqui com luta, com dificuldade, cansado. Amanhã não tem anestesia, eu posso ficar um pouquinho mais tarde. Mas eu acordo cedo, às vezes mais tarde, não tem cirurgia. Então, mas isso daqui é uma coisa simples. Mas é a única coisa que Deus tem aqui no Brasil para pregar a verdade dele. É isso daqui. Então, isso é dele e ele sabe. São 5 pães e 2 peixinhos. E nós colocamos na mão dele. Entenderam? Então, é isso que nós temos para oferecer a Deus. Então, nós oferecemos. Eu tenho certeza que assim como ele fez com 5 pães e 2 peixinhos, ele está fazendo com esse nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.